Vamos falar de Criminal, uma das melhores séries que está no ar na Netflix, e eu vou explicar para você porque ela é uma das séries sensacionais que está no ar ultimamente. Fica comigo! Vamos falar de Criminal, uma série muito interessante que tem alguns aspectos que chamam a atenção, mas acho que você já está até adivinhando o que eu vou falar agora, né? Se não tá, eu vou falar para você. Se inscreva nesse canal, faça isso por gentileza e por favor, dê o like nesse vídeo, compartilhe com quem você quiser, ative as notificações para quando sair mais vídeos como esse você ser notificado, tá bom? Dá essa força e essa moral. Rapidinho, se inscreve aí, não custa nada, é indolor e dá uma grande satisfação para este que vos fala. Bom, vamos falar de Criminal. É uma coisa interessante, gente, que eu fiquei pensando assim, porque eu descobri essa série quase que assim, de uma maneira bem espontânea, né? E aí eu fiquei pensando depois que eu assisti os 3 episódios, no quão interessante a série é enquanto produto, né? Porque assim, é muito engraçada a relação que a gente estabelece com as séries que a gente está assistindo, né? Então, por exemplo, tem algumas séries, eu estou assistindo aí por volta de umas 6 ou 7 ao mesmo tempo, e aí tem séries que você se relaciona com ela de uma maneira muito interessante. Você assiste um episódio, acha legal, assiste outro, tá indo bem, aí você vai para uma outra série, assiste ali também, aí de repente você esbarra numa que te prende, te pega e você não para enquanto não maratonar tudo, né? Tem essa coisa, esse efeito interessante, né? E isso é um pouco diferente de filme, né? Se você parar para pensar, filme e série é meio como assim... É como se fossem viagens de ônibus, só que o filme é uma espécie de ônibus fretado, né? Em que as paradas são mais distantes uma da outra. Então, quando você embarca, assim, para você sair desse ônibus demora um pouco mais, né? Assim, você tenta, você força, porque é uma coisa, uma jornada mais longa. Série não. Série é como aquele ônibus de linha que tem um ponto a cada 500, 600 metros, que você tá ali, pô, essa viagem não tá interessante não. Vou sair e pegar outro ônibus. E aí fica nessa, né? Série tem muito isso, né? Mas é de vez em quando você esbarra em séries como essa, que é uma série incrível que se chama Criminal. No caso, aqui do Brasil, a gente está assistindo Criminal Reino Unido. Por quê? Porque essa série, ela teve assim uma coisa muito interessante, uma premissa dela, que a ideia dela foi vendida como uma franquia. Vários países usaram o mesmo formato, exatamente igual, mas cada uma adapta seus conteúdos de acordo com a sua cultura. Então, tem o Criminal Reino Unido, tem o alemão, o espanhol e o francês. Para cá veio o do Reino Unido, eu acredito que mais para frente virão os outros. E no que consiste essa série? Numa coisa muito interessante, que é o interrogatório da pessoa que está sendo acusada de um crime. O episódio costuma ter 48 minutos, 50 minutos, em que numa sala, o cenário é uma sala do interrogatório e uma outra sala onde ficam as pessoas especializadas na entrevista observando, e tem aquele espelho, né, que quem está de um lado não vê quem está do outro, né? No caso, o interrogado ele não vê as pessoas observando ele. É típico dessas séries e filmes de investigação, sempre tem essa sala. E o cenário é só, basicamente, essa sala e o interrogatório. 2 pessoas interrogando, e aí um acusado, e aí ele tem um advogado, e a série toda, todo o período da série, todo o episódio se passa só nesse ambiente. E aí a interação, as histórias paralelas dos personagens vão sendo contadas nos intervalos entre um interrogatório e outro. E o interrogatório é muito interessante porque se você pegar algumas outras cenas de séries e filmes em que acontece essa mesma cena, esse mesmo evento que é o interrogatório, costuma acontecer uma coisa muito interessante que essa série não faz, que é o seguinte: a pessoa vai recontando os passos do que aconteceu e vão aparecendo a tal da reconstituição, as imagens vão sendo mostradas e tudo e tal. Nessa série não é assim, é realmente só os diálogos, é realmente só ali a interação dos personagens, o que torna a coisa com mais pressão, a coisa mais tensa, uma dinâmica mais interessante, e aí ressalta, né, as interpretações dos atores, que são ótimos, e isso é um destaque.
E eu gostei também porque, assim, às vezes a gente gosta de algo sem saber muito bem até porque gosta, né? A gente parece que gosta por gostar, assim. A gente às vezes não sabe nem explicar por que gosta. Mas a gente parando para perceber algumas coisas e através de outras a gente entende porque na verdade a gente gosta tanto daquele tipo de gênero, de filme, de série, de livro e de música. Eu, por exemplo, estou fazendo uma série de vídeos sobre gêneros literários. E o primeiro deles eu comecei por aquele que eu mais gosto, que é o romance policial. Inclusive vou deixar aqui no card para você assistir. E fazendo as pesquisas, para não falar besteira, não é, sobre esse gênero, eu descobri nessa pesquisa por que eu gosto tanto desse gênero. É por causa da lógica, é por causa da verossimilhança, né? É por causa das coisas terem que fazer sentido. Para mim, eu gosto mais desse jeito. E essa série, né, as séries de investigação, as séries policiais, os suspenses, os thrillers, eles são muito baseados na lógica, na coisa fazer sentido, né? O desencadear de fatos que vão junto num quebra-cabeça, vai sendo ligado os pontos e aí a verdade vem à tona. Coisa que em outros gêneros, sei lá, como o terror, a ficção científica tem um pouco disso também, mas a fantasia é um outro universo paralelo em que a realidade e a ciência são próprios deles. Então, o sentido que eles têm que fazer é para eles e não para o mundo real que é o nosso, porque assim, as séries investigativas elas são muito baseadas, são projeções da vida real, que é essa que a gente conhece. E é por isso que eu gosto tanto, e é por isso que eu gostei muito dessa série. Eu recomendo bastante. A primeira temporada tem apenas 3 episódios, então você assim, numa tacada só, assiste os 3, não desgruda a sua visão ali do que está acontecendo. É muito interessante, eu gosto bastante, as interpretações são ótimas e fica essa indicação. E eu gostaria de perguntar para você, deixa aí nos comentários assim, qual a série que você gostou muito, que você ficou fascinado por ela e que você conheceu por acaso? Se você estava lá zapeando, indo de um lado para o outro, de repente você bateu o olho numa série, numa chamada, achou interessante e resolveu assistir. E aquilo ali foi uma coisa que te pegou e te prendeu. Deixa aí nos comentários, tá bom? Outra coisa que eu peço para você deixar é o like nesse vídeo, se inscreve no canal, gente, é importante, isso levanta, né? Vai dar uma moral aqui nessa plataforma, ativa as notificações para quando sair mais vídeos como esse e compartilha esse vídeo com quem você quiser. Eu fico por aqui, mas a gente vê numa próxima. Até lá, tchau pra vocês!